Eu queria falar hoje sobre a graça de Deus operando numa desgraça. A graça de Deus operando no absurdo. Vocês sabem bem a história de Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, piedoso, se livrava, se apartava do mal. Esse homem, ele era o mais rico da sua época, né? Era um dos maiores da sua época. Tinha tantos mil ovelhas, tantos mil camelos e tinha 10 filhos. E das tragédias que aconteceu com ele. E o interessante dessa história é que todas essas tragédias, Jó não tinha a noção do que estava acontecendo por trás daquilo. Por trás do pano de fundo da história. Porque o pano de fundo da história, quando você entra ali no capítulo 1 de Jó, é que conta tudo isso que eu falei a respeito de Jó, e conta que Satanás esteve diante de Deus, se apresentou diante de Deus, e Deus falou: você observou o meu servo Jó? Como é que ele é íntegro, é reto, é isso, é aquilo, né? E aí, Satanás disse para Deus: também, você cercou ele de tudo de vão. O cara é rico, o cara tem dinheiro, o cara é bem sucedido em tudo que ele faz, tem uma família linda e maravilhosa, dá tudo certo para ele. E aí Deus disse para o diabo: toca nele e você verá se ele blasfema. E Satanás tocou em Jó. No mesmo dia ele perdeu todos os seus camelos, todos os seus rebanhos. Os seus filhos morreram no mesmo dia. 10 filhos. Um filho morrer já é uma desgraça. Só que Jó, como eu disse, não sabia de tudo que estava acontecendo. Jó não sabia do que estava acontecendo por trás. Aí passou um tempo, o diabo se apresentou diante de Deus de novo. E Deus disse para Satanás: ó, viu meu servo Jó? Ele não blasfemou. Aí o diabo tirou outra onda com Deus, dizendo: o que um homem não faz pela própria vida, pele por pele, o homem dará tudo pela sua própria vida, para se salvar. E Deus disse: então toca nele, só não o mata, para ver se ele vai blasfemar ou não. E no caso dos bens e dos filhos, em nada Jó blasfemou contra o Senhor. Deus o deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E adorou. E agora, Satanás toca, por permissão de Deus, na vida de Jó, põe um câncer nos seus ossos, na sua pele, e Jó fica purulento, de pus. Quando você lê o livro todo de Jó, você vê que essa doença afetou todo o corpo dele. E ele foi ao pó. E ali ele pegou um caco de telha e se raspava. E a boca dele era fétida. Era um fel. Ninguém podia ficar perto dele. Até a ponto da sua própria esposa dizer para ele: mas amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Então, Jó não sabia o que estava acontecendo.
e foi tocado na sua vida, nas principais áreas da sua vida, a área financeira, a área familiar, na sua própria saúde, na sua própria vida, que é o maior valor que o homem tem. Jó foi tocado em tudo. E em tudo o que aconteceu, Jó não atribuiu a Deus nada do que aconteceu. Ele simplesmente adorou a Deus e manteve firme a sua posição. Jó amava a Deus mais do que qualquer coisa. Ficou falido, ficou de luto, ficou doente, ficou com câncer. A mulher se revoltou contra ele, mas não pecou com os seus lábios. Diga para o seu irmão aí, não peque com os seus lábios. Não importa o que você está vivendo, não peque com seus lábios. E não atribua a Deus aquilo que você não sabe. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando acontece uma desgraça? Eles culpam Deus. Agora o que Jó nos ensina aqui, essa situação de Jó nos ensina, é que em tudo nós precisamos agradecer a Deus. Romanos diz que todas as coisas cooperam. Cooperam, o que quer dizer cooperar? É trabalhar com, é trabalhar junto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Amém. Então tudo que está acontecendo está cooperando. Seja a bonança, ou seja a tempestade, seja a luta, ou seja a vitória, seja o bem, ou seja o mal, tudo vai cooperar no fim para que você saia disso, para que você se transforme numa pessoa que adore a Deus por tudo o que Ele é, não pelo que Ele faz e não pelo que Ele pode te dar. Por um acaso, disse Jó na situação, por um acaso, receberia só o bem de Deus, não receberia o mal também. Passou isso tudo? Agora chegam os amigos de Jó. Chegam os teólogos, os religiosos, para apontar para Jó os seus defeitos, para tentar tirar de Jó uma confissão que Jó não tinha para dar para eles. Os 4 amigos de Jó que estiveram ali, eles passam cerca de 20 capítulos tentando tirar de Jó uma confissão de pecado, uma confissão de desonra. Isso se chama teologia moral de causa e efeito. O que é isso? Teologia moral de causa e efeito. Toda causa provoca um efeito. Você entende? Por exemplo, por que você está sofrendo? É porque você fez isso. Assim, praticamente todos os seres humanos creem assim. Eles acham que fulano está mal porque ele fez isso. Teologia moral de causa e efeito. Mas que teologia de causa e efeito tem aí? Se por trás havia uma permissão de Deus para que tudo aquilo que estava ocorrendo com Jó fosse permitido, até que o próprio Satanás tocasse nele. Vamos pensar no que estamos falando? Muitas vezes nós notamos, gente, pessoas aparentemente boas se dão mal. E pessoas más se dão bem. Esses amigos, em vez de ajudarem, eles creem que os erros
levaram Jó àquela situação calamitosa. E assim a religião, em vez de ajudar, eles criticam, colocam julgo sobre as pessoas, exercem juízo, e muitas vezes nós não temos a dimensão do que está acontecendo no plano espiritual. A gente tem apenas a visão do imediato. Nós precisamos compreender a vida e a existência não a partir do imediato. Em tudo que acontece, tem um agir de Deus trabalhando na nossa vida. Nós não podemos nos entregar porque as coisas estão acontecendo. Nós precisamos ver as coisas da ótica de Deus. Geralmente, amigos assim trazem medos, trazem culpas, trazem juízos, porque o religioso sempre vê as falhas do homem. E na maioria das reuniões que você vai, você precisa fazer algo para ser merecedor. Você precisa fazer antes de receber. Mas na verdade, Cristo já fez tudo por mim e por você. Amém. Tudo está feito, tudo está consumado, já está pronto. Ele nos perdoa dos pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós chegamos ali no livro de Jó, no capítulo 16, tudo que eu falei aqui você vai ler no capítulo 1, 2 e 3 de Jó, no capítulo 16 e 17, no capítulo 19 e no capítulo 42. Mas quando a gente chega ali no capítulo 16, Jó descobre e se apropria, toma posse. Ele toma posse, gente, sem saber de uma graça que está operando no absurdo que acontecia com ele. A graça de Deus, ela opera nas situações mais absurdas. A graça de Deus opera nessas situações. É uma graça que se revela na desgraça. Jó capítulo 16. Esse texto é o texto chave de todo o livro de Jó. É a descoberta da graça. Jó capítulo 16, versículo 7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim. Me acusa cara a cara. Ele estava se definhando, estava com câncer nos ossos, purulento, com chagas interiores. Era uma podridão ambulante. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Ele estava falando com Deus. Homens abrem contra mim a boca, ele está falando dos amigos dele, com desprezo, me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio, e na mão dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou, pôs-me por seu alvo, e atirou as suas flechas em mim. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins, olha onde é que ele tinha dor, e não me poupa, e o meu fel derrama-se na terra.
fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete-me contra mim como um guerreiro. Olha só, cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está afogueado de chorar. Pensa que situação absurda, que sofrimento, uma pessoa morrendo. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos. Ele era íntegro, ele era reto, ele era justo, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele era bem-sucedido, mas mesmo assim estava passando por aquilo. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Agora olha só, o que Jó descobriu. Já agora sabei, todos vocês, que a minha testemunha está no céu. Aquele que é a minha testemunha está no céu. E nas alturas, quem advoga a minha causa? Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. É Ele que advoga a minha causa. Meus inimigos zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde eu não tornarei mais. O meu espírito se vai consumindo e os meus dias vão se apagando. Eu só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Agora ele levanta a sua voz e diz: dá-me, pois, um penhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, né? Penhor é garantia. Então ele está dizendo aqui, Jó está dizendo para Deus: dá-me uma garantia, dá-me um penhor. Se tu, ó Deus, o meu fiador. Se tu, ó Deus, o meu fiador, para contigo mesmo. Sabe por quê? Porque ele não tinha noção do que estava acontecendo. Não havia sangue nas suas mãos, não havia pecado nas suas mãos, não havia mácula na sua vida. Aí ele diz: a minha testemunha está no céu, o meu advogado está no céu. Se tu, ó Deus, o meu penhor, o meu fiador, dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Agora, se isso está vindo de ti, ó Deus, se isso está vindo de ti, se tu mesmo o meu advogado contra ti mesmo, isso é a graça. Graça é Jesus descendo, é Jesus, o próprio Deus descendo aqui. O próprio Deus, que é o próprio juiz, descendo aqui, morrendo por mim e por você. Ele é o nosso penhor, Ele é o nosso fiador. Contra Ele mesmo. Para quem, gente, nós vamos correr? Se não for para Ele, Ele é o nosso penhor, é o nosso advogado, é a nossa testemunha, Ele é o nosso fiador.
O que está acontecendo eu não sei, mas ser tu, ó Deus, o meu advogado contra ti mesmo. A graça, você sabe, se materializou aonde? Na cruz do Calvário. Jesus dizendo: está feito, está consumado, derramando o seu sangue para nos dar a vida. O juiz que se encarnou e tomou o meu e o seu lugar em favor dos réus. Aqui todos nós somos réus, mas o próprio juiz morreu para salvar os réus. Pagou um preço por mim e por você. Ser meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Queridos, quem pode se comprometer com você que não é o próprio Deus? Quem pode se comprometer com você se não é Ele, que é a nossa testemunha, o nosso advogado, o nosso fiador, o nosso penhor? Contra Ele mesmo, Ele levou sobre si todas as dores, as enfermidades. Colossenses 2:12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos perdoou em Cristo Jesus, tendo cancelado, diga cancelado, cancelado. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu tudo inteiramente e cravou na cruz. A dívida está paga. Ele pagou tudo por nós. É nisso, irmãos, que reside o segredo dessa graça, desse absurdo de Deus. Os amigos de Jó olhavam para o que estava acontecendo com ele. As perdas dramáticas, as dores, e pensavam: ele deve ter pecado, ele deve ter entrado em algum rolo, alguma falcatrua, é por isso que está acontecendo com ele. Mas Deus não é assim. Era justamente o oposto. Jó estava sofrendo, e o que ele sofria era por ser tudo aquilo enviado pelo próprio Deus, com a permissão de Deus, para que ele se tornasse alguém melhor. E você vai ver isso no próprio texto, lá no capítulo 42. A gente vê nesse texto que os homens não entendem e julgam o bem da graça de Deus na vida de um ser como Jó, ou como nós, que passamos por dificuldades, como um sinal de mácula de pecado. Mas Deus não vê dessa forma, porque existe muita salvação que acontece sobre as trevas e perdições. Porque quando a pessoa está enrolada até a tampa da cabeça, Deus está resgatando ele de algum lugar. Quando a pessoa está num lodo, num charco, num lamaçal, é aí que Deus o resgata. É aquilo que está fazendo ele abrir o olho. É aquilo que está fazendo que essa pessoa seja restaurada. Quanta reconciliação humana acontece numa perda. Jó disse, capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. Aí Deus fala, no meio de um redemoinho, ele fala a respeito de Jó. Olha só o que ele fala.
ali naquela situação dos amigos, está ali, Jó ali, naquele debate todo, Deus diz, Jó disse o que era certo e direito a meu respeito. Jó descobriu a graça de Deus. Jó descobriu a misericórdia de Deus. Jó descobre quando Deus fala as verdades da sua vida. Muitas verdades. Primeiro ele descobre a onipotência de Deus. Jó capítulo 42. Bem sei que tudo podes. Diga assim, eu bem sei. Eu bem sei que Ele pode. que Ele pode Todas as coisas. todas as coisas. E não há impossíveis Não é impossível. em todas as suas promessas. Todas as promessas. Em todas as suas palavras. Em todas as suas O palavras. que Ele plantou O que Ele plantou dentro do meu espírito dentro do meu espírito já é. já É fato. Está realizado. Está feito. Está cumprido. Eu preciso apenas crer. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Gente, nada que Deus falou com você vai ser frustrado. Nenhum plano de Deus para a sua vida vai ser frustrado. Deus vai fazer. Amém. Creia. Não é azar, não é feitiço, nem determinismo, porque nós somos eleitos em Cristo. E não há nenhum fatalismo. Tudo que Deus tem para mim e para você jamais pode ser frustrado. Não é o acaso. Deus vai fazer. Como disse já, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Olha o que Jó diz aqui. Na verdade, eu falei o que eu não entendia. Jó perguntou, se queixou, se defendeu. É assim que nós fazemos as coisas muitas vezes sem entender. Mas chega um momento em que, a máscara cai, o véu cai e nós começamos a compreender o que é verdade. Como diz o texto, agora conhecemos em parte, mas virá o que é perfeito e o que é em parte será retirado. Então eu o verei como ele é. Na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, e te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conheci apenas de ouvir falar. Agora, não é assim. Agora os meus olhos te veem. Ver a Deus é abrir os olhos do entendimento. Ver a Deus é abrir os olhos do coração. Espírito de sabedoria e espírito de revelação do pleno conhecimento dele, abrindo os olhos do vosso entendimento, para que você tenha o discernimento daquilo que está ocorrendo. Te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E Jó se arrepende. E Deus manda Jó orar pelos seus amigos. E Jó, quando orava pelos seus amigos, teve tudo restaurado. Teve tudo restaurado quando orava pelos seus amigos. Nós não sabemos de nada. Quem sabe, sabe que não sabe. Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que aquilo que você sabe. Por isso que precisamos de espírito de sabedoria, para que a gente caminhe no crescimento de Deus. Você não consegue orar por alguém e ter mágoa ao mesmo tempo daquele alguém. Orar por alguém restaura você. Jó foi restaurado na saúde.
Jó foi restaurado na área financeira em dobro. Ele teve outros amigos. O casamento foi restaurado. E teve outros filhos. E diz que os filhos deles eram os filhos mais lindos que havia. Amém? Deus está com você em todas as circunstâncias que você está passando. Não temas. Não temas. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Amém?